Bom dia a todos. Pois é, conforme o Luiz disse, o João Paulo deveria fazer a palestra de hoje, mas por motivo de doença. E é lamentável, porque aquele vozeirão dele é muito bonito ele fazer palestra. Mas nós vamos conversar um pouquinho, não é palestra, é um bate-papo, sobre os mecanismos da prece, sobre o capítulo 27, que eu coloquei aqui, ó. Pedi e obtereis, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Marcos, o evangelista, no capítulo 11, versículos 25 e 26, está aqui. Ele diz o seguinte: quando orardes e tiver alguma coisa contra o seu irmão, isso foi Jesus que falou, ele está transcrevendo, ide e reconciliai-vos com o vosso irmão, e depois faça a sua oferenda, ou seja, depois você faz a prece. Por que será que ele falou isso? Nós vamos ver. No Livro dos Espíritos, capítulo 3, as leis morais, também eu marquei aqui, ó, Livro dos Espíritos, capítulo 3, as leis morais, capítulo 2, lei da adoração. Essa lei da adoração, ela vai da pergunta 649 a 666. São 18 perguntas falando sobre a prece. Na 649, por exemplo, que é a primeira pergunta, Allan Kardec pergunta: em que consiste a adoração? E a resposta do Espírito é a elevação do pensamento a Deus. Pela oração, o homem se aproxima dele, a sua alma. Quando eu peguei essa pergunta, algum tempo atrás, porque antigamente a gente via na história antiga, filmes contados, que a adoração era aquele estado de contemplação que a pessoa está adorando um tótem, um ídolo, né? E aí eu fui olhar no dicionário o que é adoração. E para minha surpresa, no dicionário diz que adoração é render culto a, reverenciar, amar extremamente. Muda de figura, né? Então a adoração aqui não é naquele sentido antigo que a pessoa ficava ajoelhando, fazendo aquele culto exterior, mas sim amar extremamente. Na pergunta 653, que está dentro também daquela, diz que, a pergunta é: a adoração necessita de manifestações exteriores? Não. Ponto. A verdadeira adoração é a do coração. Se a gente fizer uma prece e não colocar o sentimento, não colocar o coração, essa prece não vai atingir os objetivos. Quando a gente faz eu vou chegar nisso, quando faz uma prece decorada, a gente não consegue entrar na sintonia elevada. Na 660, a prece torna o homem melhor. Obviamente a mulher está inserida, porque é homem-raça. Sim, porque torna o homem mais forte contra a tentação do mal. Todos nós, sem exceção, ainda não somos evoluídos suficientemente. Nós temos várias fraquezas, várias deficiências, e cada um de nós sabe onde é que o nosso sapato está apertando, onde é o nosso calo. Cada um de nós, se for pensar, sabe qual é a nossa deficiência.
Então a prece torna o homem contra a tentação do mal. Porque nós vamos ver lá na frente que Emmanuel vai dizer que a tentação, ela não vem de fora. Ela sai de dentro de nós e vai buscar alguém. Mas nós vamos chegar lá. Então, veja bem, após esse pequeno preâmbulo, a prece, em qualquer circunstância, eu vou falar as diferentes circunstâncias, é um apelo do nosso espírito, tanto para o bem como para o mal. Coisa interessante, será que existe prece para o mal? Tem, nós vamos chegar lá. Hoje nós sabemos, através de estudo, que o som se espalha, ou melhor, ele é conduzido através do ar. Nós sabemos também que o som viaja aproximadamente a 1.200 quilômetros. Um avião supersônico, quando ele atravessa a barreira dos 1.200 quilômetros, ele dá aquele deslocamento de ar, aquela explosão. E nesse deslocamento de ar, muitas vezes a pessoa ouve aquele estrondo e não sabe de onde veio. É porque ele passou dos 1.200 quilômetros. Sabemos também que nós, os espíritas, que nós vivemos mergulhados no fluido cósmico universal que liga todos os pontos do universo. Mas o que é o fluido cósmico universal? Nós também vamos chegar lá. Nós sabemos também que a luz viaja a 300.000 quilômetros por segundo. Para a gente ter uma ideia do que é 300.000 quilômetros por segundo, se nós pegássemos, por exemplo, os meios de transporte antigos para a atualidade, um cavalo andando em trote normal, ele viaja aproximadamente, durante 12 horas, entre 35 e 45 quilômetros. Durante 12 horas. Um carro antigo, ele viajava 80, 90 quilômetros. Embora lá esteja marcado 160, ele não vai dar nunca 160 porque vai fundir o motor. Aquilo lá é só para inglês ver. Agora, os carros atuais, principalmente os importados, pode chegar a 160 quilômetros, 200 quilômetros. O avião comercial, ele viaja a 900 quilômetros por hora. O avião supersônico, como por exemplo os nossos caças, os caças dos Estados Unidos e da França, eles atingem a velocidade de 1.500, 1.600 quilômetros por hora. Aquele avião grande que foi tirado de circulação, porque ele era tão grande que o tanto de passageiro não compensava, ele viajava a 1.200 quilômetros por hora, quase rompia a barreira do som. Pois é, a luz viaja a 300 quilômetros por segundo. Cada batida do nosso coração, aproximadamente, a luz viajou no ar, no espaço, a 300.000 quilômetros. Quando Einstein desenvolveu aquela equação da velocidade da luz, que ele chegou à conclusão que a luz viajava a 300.000 quilômetros, e aí nós começamos a pensar nas distâncias fantásticas, que não dá para falar em quilômetros, nem em milhas. Porque, por exemplo, o espaço sideral, se nós formos falar do Sol até aqui, na velocidade da luz, ou seja, a 300.000 quilômetros por segundo, a luz do Sol leva 8 segundos para chegar aqui na Terra. A hora que o Sol aparece, que a luz chega em nós, ela já saiu de lá 8 segundos atrás. E a hora que ele se põe, ela demora 8 segundos para passar. É uma coisa fantástica, não é? Andrômeda, que é uma galáxia perto de nós,
a gente leva 2 milhões de anos-luz. Então a gente se perde nessas contas. Pois bem, o nosso pensamento, todos nós, encarnados e desencarnados, todos os espíritos que são bilhões, vivemos todos imersos nesse fluido cósmico universal. E o nosso pensamento, ele é mais rápido que a luz, porque ele acontece imediatamente. Por exemplo, enquanto a luz do Sol leva 8 segundos para chegar aqui, se nós pensarmos no Sol, nós já estamos no Sol, teoricamente. Se nós pensarmos em Andrômeda, que leva 2 milhões de anos-luz para chegar aqui, nós já estamos em Andrômeda. E assim sucessivamente. Então, considerando isso, como todos encarnados e desencarnados estão imersos nesse fluido cósmico universal, no momento em que nós fazemos uma prece, imediatamente o plano espiritual superior, ou o plano espiritual médio, conforme nós vamos explicar aqui, ele já recebe o nosso apelo. É imediato. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa negativa, que tenha ideias suicidas, ele está num determinado ponto do universo. Vamos imaginar que ele esteja nesse ponto. E ele começa a pensar negativamente, eu vou me suicidar, é um impulso. Daí a pouco eu vou me suicidar, daí a pouco eu vou me suicidar, são impulsos. Quem tem a internet em casa já viu como é que vai carregando, né? Quando vem vindo uma mensagem muito carregada, ela vai devagarzinho até atingir. E aí a pessoa vai pensando, vai emitindo, cada vez ele vai mais forte. Até que num determinado momento, ele se encontra alguém, um espírito, ou alguns espíritos que têm o mesmo pensamento, que estão sintonizados com ele. E aí a pessoa que está sintonizada aqui, pensando em suicídio, vem a resposta, isso mesmo, por que você não se dá um tiro na cabeça? Jogue-se do prédio. Muitas vezes, a pessoa, aliás, a fantástica palestra de terça-feira, quem não veio, vale a pena encomendar ali na livraria, do Dr. Celso Policarpo. Nós evoluímos em espiral, mas não é uma espiral longe uma da outra. Ela começa num determinado ponto, onde nós somos simples e ignorantes, e nós vamos subindo em espiral. Só que, diferentemente desse desenho aqui, cada vez que nós evoluímos, nós saímos daqui, vamos para o plano espiritual, repensamos a nossa vida e voltamos e passamos aqui milimetricamente. Vamos outra vez, só que não é um caracol, é uma espiral aqui, é subindo. Por isso que a pessoa que tem um hábito nocivo, geralmente ele torna a cair no hábito nocivo que ele tinha na vida anterior. Por exemplo, uma pessoa que tenha se suicidado em uma reencarnação, ele desencarna, vai para o plano espiritual. Quando ele chega aqui no plano espiritual, que ele conseguiu se libertar da fase inferior, quando ele conseguiu, estou tirando aqui para ele poder filmar, quando ele saiu dessa fase inferior, ele chega aqui, ele repensa a sua vida. Quando ele repensa a sua vida, ele fala, bom, e agora? Agora você vai ter que voltar lá e começar tudo de novo. Então ele faz um mundo de promessa para si mesmo e vem. Só que a hora que ele chega aqui, ele está passando muito perto aqui, ó, numa determinada idade em que ele se suicidou, ele começa a ter ideias imensas de suicídio.
e geralmente ele cai. Aqui eu estou falando de suicídio, mas isso vale também para os vícios, porque todos os vícios que nós temos estão nas matrizes da alma. A pessoa que tem, infelizmente, o hábito de ser uma pessoa nervosa, uma pessoa irritada, uma pessoa infeliz por natureza, essa pessoa traz isso que está na matriz da sua alma. E ela só pode sair disso aqui na Terra, reencarnada. No plano espiritual não sai. Por que não sai no plano espiritual? Porque é na carne que nós vamos expungir, tirar, jogar fora as mazelas do nosso corpo, para retornar no plano espiritual melhor. Mas, via de regra, nós reencarnamos trazendo nas matrizes da alma os nossos vícios. Chega que nós recaímos nos mesmos vícios, nas mesmas distonias. A pessoa que é uma pessoa grossa, ele já é grosso lá no plano espiritual. Ele volta aqui para a Terra para melhorar. Passa por escola, passa por educação, mesmo a vida lhe dá alguma educação. Mas acontece que está intrínseco, faz parte, dentro, está dentro da pessoa. E a pessoa não consegue se libertar. Na pergunta 659, que também está dentro daquelas perguntas, qual é o caráter geral da prece? Essa pergunta está também no capítulo 27 do Evangelho e na pergunta 659 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos dizem 3 coisas. Louvar, que está aqui, ó. Louvar, agradecer e pedir. Livro dos Espíritos, pergunta 659. Louvar, agradecer e pedir. Se vocês chegarem em casa, pegar o capítulo 27 do Evangelho, que é o penúltimo capítulo, vocês vão encontrar isso lá. Mas eu acrescentaria, através dos estudos de André Luiz, e o Allan Kardec não pôde entrar nesse mérito, porque na época não havia condições, em função do que ele estava trazendo, a proposta que ele estava trazendo e a proposta que a humanidade tinha condições evolutivas para receber. Então, o Espírito da Verdade para aqui, ó, louvar, agradecer e pedir. Atualmente, nos livros atuais, principalmente nos livros de André Luiz, existem outras preces. Existe a invocação, prece refratada e intercessão, que nós vamos falar. O que é a prece? Eu disse que nós podemos fazer prece inferior e prece superior. Por exemplo, existe a prece horizontal. O que é uma prece horizontal? Essa letrinha aqui é horizontal. A prece horizontal, a pessoa pede: amigos espirituais, eu estou desempregado, eu preciso sustentar minha família, por favor, oriente-me para que eu possa achar um emprego, para que eu possa dar socorro à minha família. Muitas vezes, esse tipo de prece não vai atingir o plano superior maior. Não há necessidade. Por quê? Porque espíritos afins, espíritos amigos, que ainda estão na mesma faixa vibratória nossa, mas que já têm muita nesga de bondade, o espírito capta a mensagem dele. Puxa, esse irmão está pedindo isso aqui, ó, vamos ajudar esse irmão. E aí ele dá uma ideia. Olha,
Ele vai abrir o jornal, vê lá, precisa de ir disso ou daquilo. Eu vou atender esse anúncio, dá certo. Um amigo liga, ô fulano, você estava procurando emprego? Ó, em tal lugar está precisando disso. Por quê? Nossos braços, e os braços dos espíritos menos evoluídos, mas que vibram na nossa faixa, nos ajudam na oração horizontal. Na oração vertical, que é essa daqui, é quando a pessoa está nessa posição e ele faz uma prece e vai bater lá em cima no plano maior. São situações raras. Eu lembro 2 fatos. O primeiro fato foi quando está no livro, aliás é um livro que muito pouca gente sabe, chama Desobsessão de Bezerra de Menezes. É um livro que não é muito conhecido. Tem alguns livros antigos aí que estão sendo vendidos, quem sabe lá tem. Nesse livro, vale a pena procurar, Desobsessão de Bezerra de Menezes. Ele relata um caso que lá no subúrbio do Rio, hoje é Baixada Fluminense, naquele tempo era sítio, fazenda. Havia uma família que tinha que passar por um processo doloroso para a sua evolução. A filha estava dando à luz e a mãe não tinha condições para levá-la ao médico e nem de chamar médico. Nem havia telefone na época. Não havia como, carro também era impossível naquela época, naquela circunstância. Ela era católica, por isso que a prece independe de religião. O que ela faz? Ela pensava muito em Santo Antônio de Pádua. Ela se ajoelha diante de uma imagem de Santo Antônio de Pádua e faz aquela oração pedindo ajuda para sua filha. Mas a fé dela, aliás, pedido de mãe, as mães que estão aí, fiquem alerta. Pedido de mãe é de arrebentar o coco. E ela faz aquela prece, e a prece vai bater lá na falange de Antônio de Pádua. E aí, os espíritos amigos ligados a essa falange descem aqui, né, desce aquela luminosidade, e eles vão parar. Existe um outro caso muito interessante, que está no livro Ação e Reação. O Silas vai atender a uma família que era mãe e filho, extremamente pobre. Eles estavam passando uma fase muito difícil e tinham que passar por aquela fase. Às vezes a gente é pobre e fica pondo a culpa em Deus, né? É uma falha nossa, porque Deus não tem culpa da nossa pobreza. Muitas vezes nós pedimos a pobreza porque nós falhamos drasticamente na riqueza. E aí, o Silas espírito, veja que coisa, né? Ele precisa pedir uma ajuda, e ele pede ajuda. E a hora que ele pede ajuda aos espíritos amigos, o André Luiz relata que ele começa a observar estrelas que começam a descer. Eram espíritos amigos que vieram, fizeram um unguento, né, de coisas de árvores, né? Não é ervas, é uma transcendência que sai do perfume da árvore. Aquele perfume, eles pegam aquela essência das árvores, e eles, é muito interessante isso aí para quem tem uma pessoa doente na família. Eles colocam no perispírito, nos centros de força do perispírito. E o perispírito já transmite imediatamente para o corpo, porque o perispírito está ligado célula a célula no nosso corpo. E a mulher melhora quase que imediatamente. Muitas vezes a gente fala, nós temos a água fluída, porque o fluido, a palavra é fluido, mas a água é fluida. Então, a água fluida, a água
é o objeto que mais capta energia, que mais transmite energia. E a água, quando se faz a prece, ela recebe um magnetismo, porque aqui existe um grande laboratório invisível, e a pessoa bebe a água e aquilo funciona como se for um remédio. Eu disse que quando alguém está doente, vale a pena, porque nós mesmos no hospital, se nós orarmos, Senhor, permita que os centros de força do nosso paciente, centros de força, que são 7 que nós temos no corpo, possam nesse instante receber um influxo divino, mas peça com a fé, com o coração. Numa grande parte das vezes nós somos atendidos, porque depende muito da nossa fé. Nós temos, saindo um pouco aqui, nós temos aqui na cabeça, nós temos o coronário, aqui na frente nós temos o frontal, aqui nós temos o laríngeo, na região da garganta, da laringe, aqui nós temos o cardíaco, no estômago nós temos o solar, no baço o esplênico, depois o básico no órgão sexual. Então, esses centros de força é que direcionam toda a nossa energia para as partes doentes do nosso organismo. Então, por exemplo, na prece de louvar, quando a gente faz o Pai Nosso, a gente diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome. Nós estamos louvando. No momento que a gente agradece, Pai, o Wilson fez uma prece de agradecimento. Nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos em teu nome, nessa comunidade. Agradecimento. Pedir, livra-nos da tentação, né? É um pedido. Agora, como é que vai funcionar a invocação? A invocação é uma prece descendente. Nós temos a horizontal, a vertical, agora nós vamos falar da prece descendente. A pessoa está aqui e ela diz de alguém que ela tem raiva: um dia eu vou matar esse sujeito. Uma hora eu vou dar um tiro nesse sujeito. E ele vai pensando. Uma hora ele encontra aqui embaixo, no umbral inferior, nas trevas, no abismo, alguém que está pensando daquele jeito, que é um assassino. Ele volta aqui e fala: dá um tiro nele. E ele vai lá e dá um tiro. Aí o espírito se afasta, ele fica com a arma na mão e fala: mas o que eu fiz? Se arrepende, mas já é tarde. Então, veja, são coisas interessantes de nós sabermos. Agora, a prece refratada. O que é prece refratada? Parece estranho, né? Prece refratada é o seguinte: vamos dizer que um parente nosso tenha desencarnado. Seja mãe, pai, irmão, seja quem for. Nós temos um grande afeto por aquela pessoa. E nós começamos a orar para o nosso pai. Nós não sabemos, mãe, qualquer um, né? Nós começamos a orar pelo nosso ente querido. Nós não sabemos onde ele está, mas nós temos realmente honestidade de propósito naquilo que nós estamos fazendo. Então vamos dizer que o nosso parente, por não estar muito bem sintonizado com o equilíbrio e a serenidade, ele esteja aqui embaixo numa situação inferior. E ele não vai poder nos ajudar. Então, um espírito amigo de condição superior, a prece vai para ele aqui, ó, volta aqui. O pai sabe que está precisando, mas o pai não pode ajudar. Esse espírito ajuda. A prece vem para cá, refrata, e o espírito vem ajudar. É coisa que só André Luiz poderia explicar. Como que Allan Kardec iria explicar prece refratada no século XIX? Não teria condições. Agora, e a prece por intercessão, que está aqui, ó, a intercessão. A intercessão é quando um espírito amigo ora por nós. Ele chega e fala para um espírito superior: ó, dá uma oportunidade para ele.
ele está muito mal lá na terra. E o Espírito fala, olha, tá bom, ele não merece, mas eu vou dar por causa de você. Por exemplo, se a gente chega para o Toninho e fala, Toninho, você é muito amigo do Dr. Aguinaldo, fala com ele se ele pode me arrumar um emprego. E aí, o Toninho é amigo desculpa usar você. E aí o Toninho vai lá, fala com o Dr. Aguinaldo, manda ele falar comigo. A pessoa não tem acesso ao Dr. Aguinaldo, mas o Toninho tem. Então isso aí é uma intercessão. Dá para entender? Então, na intercessão, um espírito superior pede por nós, geralmente na reencarnação. Às vezes nós não temos méritos para reencarnar, mas um espírito superior pede por nós. E é muito interessante isso. O André Luiz falou outra coisa, que é uma coisa super lógica. Só aqueles que fazem muitos amigos colherão algumas afeições. Olha que coisa ali. Gente, vamos fazer amigos o máximo que pudermos. Tratar as pessoas o máximo que pudermos, porque quanto mais amigos nós tivermos, nós vamos colher só algumas afeições. Digamos que a pessoa faça um bem muito grande para uma mulher, e a mulher desencarna. Ela está em condição superior, nós estamos em condições inferiores. Mas ela se lembra do bem que nós fizemos. Nós não temos méritos para reencarnar. A pessoa que tem mérito fala, ó, eu vou reencarnar e aceito ele como filho. Olha, é uma coisa admirável, né? Muito bem. A prece, nenhuma prece, aliás, os espíritos deixam claro que nenhuma prece fica sem resposta. Tanto a horizontal, como a vertical, como a descendente, e a refratada, ela não fica sem resposta. Nós sempre vamos ter uma resposta daquilo que nós estamos pedindo. Todavia, nem sempre a gente consegue aquilo que a gente acha que está pedindo. A esse propósito, Marcos disse no capítulo 11, deixa eu ver se eu pus. Marcos, capítulo 11... Está aqui, né? Capítulo 11, versículos 24, Marcos disse o seguinte: seja o que for que peçais em prece, crede e obtereis. Não é bem assim. Porque quando ele disse num contexto. Se a gente tiver fé, tiver merecimento, uma série de outras coisas. E aí, então, hoje a gente vê que o André Luiz também vai explicar algumas coisas que a gente precisa fazer para conseguir. Mas antes de eu dizer isso, eu vou dizer uma outra coisa. Vocês acham que existem preces negativas? Sim ou não? Sim, muito bem. Por exemplo, o que é uma prece negativa? Se você pegar uma prece ritualística, onde você coloca roupa preta, roupa branca, roupa turbante, pedra no turbante, não sei mais do que, isso não muda nada. Por quê? Porque a prece, ela vai através é uma impulsão mental, ela vai através do pensamento, independe da roupa que nós estamos vestindo. Mas tem gente que acredita. Uma outra prece que não tem efeito é a prece egocêntrica. A prece egocêntrica, a gente só ora pedindo vantagem para nós mesmos. Senhor, me ajuda a ganhar sozinho na Mega Sena. Aí eu vou ajudar na construção do centro lá, eu construo aquilo lá. Não vai ganhar. Se o centro depender disso, ele está danado. Na prece somativa, prece decorada. Prece decorada não tem emoção nenhuma. A pessoa está rezando o terço, né? Eu tenho uma tia que tem 97 anos, ela reza o terço. Ela fala, Pai nosso que está no céu, santificado. Para com isso, menino.
venha a nós o vosso reino. Olha aquele negócio lá, Ave Maria cheia de graça, não vale nada. Porque ela não está pondo sentimento na prece. Prece somativa. A gente vai se confessar e o padre fala, ih, meu filho, você pode estar perdido de corpo e alma. Ó, você vai ter que rezar 50 Pai Nosso e 50 Ave Maria. Não adianta. A pessoa que tem que conseguir, consegue com um. Desde que ela seja impulsionada pelo pensamento. A palavra, aliás, a prece, diz o André Luiz, que ela deve ser feita com o coração, segundo a onda inspirativa, emocional do momento. Se nós não colocarmos emoção na nossa prece, não adianta nada. Nós temos que sentir, quando nós fazemos uma prece, que nós estamos vendo mentalmente aquilo que nós estamos projetando. Nós temos que lembrar, nós já falamos sobre a palavra aqui, que a palavra, ela emite um fluxo vibratório de alto poder energético. Na hora que nós estamos falando, nós estamos emitindo as palavras um alto poder energético. Assim como, por exemplo, um palavrão desequilibra o ambiente. Imagina que a gente está em casa e o vizinho briga lá com o filho, com a esposa e fala, ô filho do mal. A gente fala, nossa, aquilo parece que é uma pedrada que bate na gente, não é? A gente está no trânsito, tranquilo, escutando Rei Canif. Vocês escutam Rei Canif? De repente, o cara olha para o outro que está ali, ô desgraçado, não sei o que lá, pronto, quebrou o encanto. Então, o palavrão, ele destrói a energia. Então, a gente vê que a prece tem que ser através de palavras equilibradas, com sentimentos equilibrados. Porque a prece dilata os nossos recursos. Agora, por que o Marcos lá pediu para voltar e perdoar a pessoa? Porque senão não ia valer a prece dele. Porque se nós não perdoarmos os nossos desafetos, nós não entramos em sintonia com o plano maior da vida. Alguém que está com muita mágoa no coração, com excesso de reclamação na sua vida, pessoa que está pensando lá no cara que cortou a noiva lá para jogar para os cachorros e está emitindo vibração inferior, como que ele vai fazer prece? Para que a prece seja eficaz, então aqui vem a explicação, o que nós temos que fazer para funcionar uma prece. Tem que se olha, está logo no 2º ou 3º capítulo, ou 4º que seja, começa a ler que vocês vão ver, do Nosso Lar, primeira série do André Luiz. Talvez os irmãos que leram Nosso Lar não tenham notado isso. É o Lísias que fala para o André Luiz. Para que a prece seja alcançada, é necessário desejar ardentemente. Aliás, no livro, Nos Domínios da Mediunidade, o André Luiz diz, quando desejamos algo ardentemente, já nos encontramos a caminho da realização. Então, olha, desejar ardentemente. Segundo, trabalhar arduamente, procurar materializar aquele desejo. Terceiro, alimentar esse desejo. Vamos traduzir isso em exemplo. Um estudante qualquer, medicina, engenharia, física, química, o que ele tem que fazer primeiro para entrar no curso? Ele tem que passar no vestibular, não é? Tem muitos vestibulando aqui? Não? Acho que eles estão na mocidade. Então, o que a pessoa tem que fazer? Ele tem que ralar. Estudar, 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 estudar.
Porque se não estudar, ele não vai passar, porque é muito concorrido. Depois dele estudar, ele vai ter que desejar ardentemente passar. Se ele desejar ardentemente passar, automaticamente ele vai estudar e vai fazer acontecer. Aí, ele passa. Ele passa, se ele acomodar, ele vai repetir. Vai ficar independência. A hora que ele passou, ele vai ter que trabalhar. Você já pensou um curso de engenharia? Quanto que a pessoa não vai ter que estudar dentro da faculdade? Medicina, então, não se fala. Química, física, botânica. E aí, alimentar esse desejo. A pessoa tem que ter vontade de continuar desejando aquilo imensamente. E, finalmente, ele diz, permanecer na realização. O que é permanecer na realização? Depois que você conseguiu passar, conseguiu o diploma, você tem que permanecer na realização, você tem que continuar. Uma pessoa que deixa qualquer adicção, ele tem que lutar tenazmente para ele continuar vencendo a adicção. Alguém, por exemplo, que usa drogas ilícitas, ele consegue deixar. Por exemplo, ele vem aqui no Desart e consegue deixar. Olha, ele vai ter que usar isso aqui, ó, desejar ardentemente, trabalhar arduamente e alimentar o desejo, senão ele não vai continuar, não vai conseguir. Ele vai recair. Agora, ele pode recair. Se ele volta e continua estudando, é o caso do aluno, repetiu, não sai da faculdade, continua estudando, uma hora ele consegue. Assim somos nós também. Então, eu disse aqui, quando eu falei do suicida, que a tentação, ela parte de dentro de nós. E o que o Emmanuel fala sobre isso? O Emmanuel fala, cada um é tentado por fora pela tentação que traz em si. A pessoa que está aqui, ele não foi tentado a se suicidar por esse espírito. Ele estava alimentando o desejo arduamente. A pessoa que queria matar o outro aqui, ele não queria só matar. Ele pensou e desejou ardentemente. Então, a hora que o espírito foi lá e falou isso, dá um tiro nele, não foi o espírito que fez a tentação. Foi ele que estava jogando a ideia e recebeu de volta. Olha, eu tenho parentes que fazem uso de álcool. Eles acham, no entender deles, que beber 4, 5, 6 cervejas por dia não faz mal. Olha, a doutora Rita, que passou aqui pelo Desart e agora voltou para Salvador, ela era médica responsável, ela e o esposo dela, o doutor Renato, lá no hospital de base, pelo departamento de transplante de fígado. Ela dizia que a pessoa que bebe uma cerveja por dia, ele corre altíssimo risco de ter cirrose hepática. E depois que tiver cirrose hepática, olha, raramente a pessoa consegue sair sem um transplante de fígado, bebendo uma cerveja por dia. Eu tenho parente que bebe 5, 6 por dia. E não adianta falar, porque a pessoa está tão obnubilada, está tão ligada àquele desejo, tão ardentemente no desejo inferior que ele não muda. Orar. Nós precisamos orar com a família, principalmente com a família. Orar nas refeições. Orar para dormir. Orar quando acordar. Nós temos que orar quando nós vamos dormir, porque nós podemos morrer, dormir e não acordar, já pensou? A gente chega no plano espiritual, acorda, fala, onde eu estou? Fala, você está aqui. E a gente vai levar um susto danado. Mas onde está a minha família? A tua família já era. Então nós precisamos orar para agradecer o dia que nós tivemos. Ter um dia reencarnado é uma bênção inusitada, imensa. Agradecer quando acorda. Por quê? Porque nós temos um novo dia, um dia de sol,
onde nós vamos aprender novas coisas, onde nós vamos ter novas oportunidades. Orar nas refeições para agradecer aquela refeição. Tem muita gente que não come uma refeição por dia. E se olhar no mundo, na África, nós temos pessoas que não comem há vários dias. E não precisa ir lá não, vai aqui no Nordeste. Por incrível que pareça, segundo o Banco Mundial, apesar da crítica que se recebe nosso governo Lula, ele foi o único governo que conseguiu melhorar a pobreza no Brasil, elevar o padrão das pessoas carentes para uma escala melhor. E as pessoas estão reclamando, a maior parte do que reclama é preconceituoso, não consegue ver isso. Não estou fazendo propaganda política. Então, olha, culto do Evangelho no lar. Quem não sabe fazer, nós temos pessoas aqui no centro que vai na casa ensinar. É só falar com o Toninho, falar lá fora com o Clube do Livro, dar o endereço, dar o telefone. Por que tudo isso? Porque nós só tiramos da vida aquilo que nós colocamos nela. Nós não conseguimos tirar da vida aquilo que nós não colocamos. Nós só conseguimos dar alguma coisa a alguém se nós tivermos alguma coisa no bolso. Como que nós vamos dar um prato de comida se nós não temos? Mas antes da gente começar a exigir de Deus, porque a maioria de nós fala, o que é que Deus quer de mim? Por que Deus me deu essa vida? Se estudasse um pouco a reencarnação, ele não pensaria assim. Mas antes de nós exigirmos de Deus, nós precisamos nos perguntar, eu sou uma pessoa amorosa? Eu sou uma pessoa generosa? Eu sou uma pessoa que traz paz interior quando eu converso com outras pessoas? Eu sou uma pessoa corajosa? Corajosa em todas as circunstâncias. Corajosa quando perde um ente querido. Corajosa quando perde qualquer coisa, um bem de valor. Corajoso quando ele é assaltado e ele não vai desejar o mal para quem o assaltou. Porque o nosso Deus é o Deus daquele que nos assaltou também. Ele só está equivocado. Então o André Luiz faz essa série de considerações e ele termina dizendo assim, por quê? O efeito floresce na causa. Por exemplo, no momento que nós atiramos numa pessoa, ou tiramos a vida de uma pessoa, nós já estamos criando um efeito que nós vamos ter que responder por ele, em algum lugar. Então o efeito já floresce na causa. Na hora que a gente faz, na hora que a gente sorve a bebida, nós já estamos estragando o nosso fígado. Na hora que a gente fuma um cigarro, nós já estamos contaminando o nosso pulmão. O fim pré-existe no meio. Por quê? Porque se o efeito floresce na causa, à medida que nós vamos caminhando, dependendo da maneira como nós vamos caminhando, o fim vai ser aquilo que nós já estamos fazendo hoje. O amanhã é fruto do hoje. Assim como o fruto já pré-existe na semente. No momento que você planta uma semente, você sabe que vai colher o fruto. Olha que coisa legal. Então, a maioria das pessoas religiosas do mundo, a maioria, ela acredita em Deus, mas não tem convicção. Deixa eu ver o horário lá. Terminando, dando um exemplo, eu tenho uma filha que ela mora há 18 anos na Alemanha. E esses dias ela passou por uma pequena cirurgia. E aí, eu sabendo disso, de manhã eu fiz a minha prece e entreguei a Deus. A minha esposa também fez. Mas à tarde, a minha esposa falou para mim, eu estou preocupada com a Cássia. Cássia é o nome da minha filha. Aí eu disse, preocupada por quê? Ué, ela foi operada, ela não sei o que aconteceu. Eu falei, você fez a prece para ela? Eu fiz. Eu falei assim, mas então você não tem fé. Se nós fizermos a fé, se nós acreditamos em Deus, nós não temos que nos preocupar, vamos entregar para Deus. Aí ela disse, você é homem é diferente, não consegue entender. Bom,
nessa encarnação, eu não consegui ainda ser mulher para pensar igual a mulher. Mas, como pai, eu acredito que a gente tem um relativo amor com os nossos filhos. Por isso, meus irmãos, eu espero que eu tenha substituído o João Paulo e trazido alguma coisa para a nossa reflexão. Muita paz a todos, que Jesus nos ampare, nos ilumine e que nós tenhamos um fim de semana, um domingo, um fim de domingo maravilhoso.